esse que abre caminho, que vai na direção do Senhor. O Senhor está contigo. E é para isso que o Senhor te trouxe a esse mundo. O Senhor, ao criar a humanidade, Ele abençoou e disse, né, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Amém? Está escrito isso lá em Gênesis 1:18, né? Que o Senhor, Ele nos abençoou para governar e também para dominar, amém? Mas o que a gente vê? O pecado entrou no mundo, e o homem que deveria governar a terra, ao invés de governar, ele está sendo governado. Ao invés de dominar, ele está sendo dominado. Na verdade, a gente vê o homem hoje sem domínio. Do fruto do Espírito, o caráter do Espírito Santo é domínio próprio. Mas o que a gente mais vê hoje em dia na sociedade, que tem destruído casamentos, relacionamentos, é a falta de domínio. O homem, ele perdeu esse domínio. Perdeu a quem? Perdeu o inimigo. Perdeu por causa do pecado. Ele perdeu essa autoridade de dominar, e acabou entrando sobre o domínio das trevas, o domínio de Satanás, e agora ele não tem mais domínio. Você tem domínio? O que você tem domínio? Agora é fácil de você perguntar também aquilo que você não tem domínio, porque o que você não controla, controla você. Você consegue controlar o tempo no celular? Ou você não consegue se controlar? Se você não consegue se controlar, isso tem te controlado e você tem sido um escravo disso, né? Você ver uma bolsa bonita, você consegue se controlar? Você consegue se controlar, ficar sem uma roupa nova? Você consegue se controlar quando você vê que saiu uma série nova no Netflix? Você consegue se controlar sabendo que você tem outras prioridades? Você consegue se controlar quando vem aquela ira, quando vem aquela raiva? Você consegue se controlar ou você explode? Você consegue controlar, às vezes, aquele sentimento de mágoa, né? Ou você está continuamente sendo dominado por aquela autocomiseração, por aquele sentimento de vingança? O que tem te controlado? O Senhor te abençoou e Ele te chamou para dominar e fazer sujeitar todas as coisas. Não ser dominado, não se sujeitar. Nós devemos que sujeitar e servir uns aos outros. Não sermos nos sujeitar ao domínio das trevas, ao domínio do Deus deste século. Amém? O Senhor, Ele te escolheu, não para ser escravo do medo, como acabamos de cantar. Você é filho de Deus. E quem é Deus, gente? E qual autoridade tem um filho de Deus? Qual autoridade tem um príncipe? Me diga. Essa autoridade está sobre você. Só que às vezes a gente acaba se intimidando e acaba se aprisionando. E a gente vai estar falando um pouco hoje sobre prisões. Prisões mentais, prisões espirituais. Porque às vezes você pensa, não, eu tenho liberdade, eu sou livre. Mas será que realmente somos livres? Eu lembro de uma ilustração de uma senhorinha, né? Aquela senhorinha de coquinha, bem baixinha assim, anda ainda até corcunda, né? E tinha um jovem todo assim, ele estava fumando, e ele falava assim, eu não quero a sua religião, né? Porque a sua religião não pode isso, não pode aquilo outro, né? Te domina, eu não quero isso daí não, né? Aí daí a senhorinha olhando para ele e falou assim, quem que é mais livre, é eu ou você, né? E ela pegou um maço de cigarro que ele estava segurando na mão, pá, jogou no chão e fez assim, né? E ele, aí foi. E a senhorinha falou, tá vendo, meu filho? Eu consigo fazer isso, você não, né? Então quem que é realmente livre? Quem está dominando quem? Ele estava sentindo livrão ali, né? Eu posso fazer tudo. Não, mas ele estava sendo aprisionado por algo, né? Talvez você fale, eu não fumo, eu não faço isso, não faço aquilo, mas tem coisas que têm dominado os filhos de Deus, que têm tirado, e tem tirado, na verdade, o domínio, o controle, esse poder, essa autoridade. Nós temos perdido. E o que faz a gente perder essa autoridade, esse domínio, essa força que o Senhor deu aos seus filhos? O pecado. O pecado, lá em João 8:34 fala isso. Fala que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se você comete o pecado, você se torna escravo daquele pecado. Quem te domina é agora aquele pecado. E você não tem mais liberdade. É ele, você começa a ser um marionete do pecado. Então quando eu peco, eu sou aprisionado.
E vem uma sentença. E qual é essa sentença? Qual é o salário do pecado? Morte. Está lá em Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte. Então, nós nos tornamos prisioneiros com uma sentença de morte. Então, imagina só, gente, um prisioneiro numa sentença de uma prisão perpétua. Com seu fim é a morte. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo. E talvez alguns pensem assim, quando que termina então essa prisão, esse sofrimento? Gente, esse sofrimento que talvez você pensa, você sente na sua alma, porque vem sim, tem consequências, né, de prisões espirituais, mentais, emocionais. E você sente esse tormento porque existem espíritos atormentadores, verdugos, como diz a palavra, que é entregue, por exemplo, quando há falta de perdão, é entregue aos espíritos atormentadores e atormentarão até que pague o último ceitil, até que seja resolvido, até que seja quitado. Então existem espíritos que atormentam porque há uma legalidade, né? O mundo é regido por leis espirituais, quer você concorde ou não, e não é regido segundo as leis morais deste mundo. Não é o governo do Japão que dita o que pode e o que não pode. O governo do Japão pode falar, olha, tudo bem o aborto, mas o nosso Deus, Ele que dita, Ele que coloca as regras, e Ele fala não, Ele ama a vida. Então, independente que essas pessoas falem, tudo bem você fazer, mas você vai sentir a consequência do pecado, e é a morte. E o que acontece? Vem a morte nessas três áreas, tanto física como emocional e como espiritual. E talvez você pense assim, não, eu estou vivo aqui. Não, mas o que é a morte? A morte é a ausência de vida. Você não tem mais vida, você não consegue gerar mais nada, porque o Senhor nos abençoou para gerar, seja fecundos. Eu te pergunto, você é fecundo? Você tem gerado coisas na tua vida? Você tem gerado e tem dado vida a outros? Ou não? Ou você tem sido estéril? Esterilidade é uma maldição, né? Esterilidade é consequência dessa morte também. E não pode estar coisas, sabe, morrendo na nossa vida. Nós precisamos voltar à origem, ao Éden, e começar a frutificar, começar a dar vida. Foi para isso que o Senhor nos chamou e nos abençoou, amém? Mas o salário do pecado é a morte, e temos vivido a consequência disso. E não é o fim, a morte, quando vem a morte física. Gente, a gente sabe que a ideia a gente pode ser, né, aqui no Japão, queimado, outros lugares enterrado, mas aí tem nosso espírito. É uma morte eterna, ou é vida eterna ou é morte eterna, é uma eternidade. Vocês já pararam para pensar? É uma eternidade. Aqui na terra, esse tempinho que a gente passa, né, nos máximos, vai lá, 100 anos, é tão pouco comparando com essa eternidade. E é tudo decidido aqui nesse momento, onde você vai passar a eternidade. Então a gente está falando desse tipo de morte, a morte eterna. Então o pecado, ele trouxe essa consequência na nossa vida, na humanidade, e todos nós pecamos, somos destituídos da glória de Deus, fomos aprisionados, nos tornamos prisioneiros de Satanás, do seu pecado. E aí o que aconteceu? Nesta prisão, imagina que talvez você esteja nessa prisão. Ainda existem muitas prisões na nossa vida, e hoje é o dia de libertação, porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade, amém, glória a Deus. E houve-se rumores na prisão, aqueles que foram sentenciados à morte eterna, houve rumor. Qual é o rumor? Que na Páscoa seria solto o prisioneiro, amém? Quem que é a nossa Páscoa? Quem é a tua Páscoa? Jesus é a nossa Páscoa. Então a nossa Páscoa não é abril, a nossa Páscoa é Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. E importa que seja solto na Páscoa em Jesus o prisioneiro. E aí a gente vai ler agora João 18, 37 ao 40. Você pode abrir a tua Bíblia? Aleluia, Jesus. Hoje é a nossa Páscoa. Hoje é a nossa Páscoa.
Hoje é dia de libertação. Aleluia, glória a Deus. Senhor, revela, Senhor, profundezas da Tua palavra, Pai. É no mundo espiritual, Senhor, não é, Senhor, na lógica. É uma guerra espiritual que estamos travando. E todo espírito que tem atormentado, tem aprisionado o povo de Deus, eles vão ter que sair hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler. Disse-lhe Pilatos a Jesus: logo tu és rei? Gente, um rei veio aqui à terra. Um rei à terra veio por amor a você. E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus sabia o motivo da existência dele, o porquê que ele foi enviado a essa terra. Para isso nasci, ele falou. Para isso eu vivo, para ser testemunha. E eu te pergunto, você sabe? Você sabe por que você nasceu? Você sabe por que você está vivendo? Você sabe qual é o teu chamado? Eu quero dizer o mesmo que Jesus. Você nasceu para ser testemunha da verdade. Amém? Aleluia. E ele sabia, nós precisamos saber disso, porque o inimigo tem roubado a nossa identidade. E Jesus continua falando: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ouça a voz do Senhor neste momento. E disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus. E disse-lhe: não acho nele crime algum. Jesus o Santo, que não cometeu crime nenhum, estava sendo sentenciado ali à morte, junto com um criminoso. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Ou então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Cristo ou Barrabás? Um criminoso ou um inocente? Aqui existia uma decisão. E Pilatos pensava que a decisão era dele. Os judeus pensavam que a decisão era dele de soltar um dos dois. Mas eu quero te dizer que sabe quem já tinha decidido isso? Era o Pai. O Pai decidiu enviar o seu Filho e soltar você. Cristo ou Keila? E Jesus se entregou ao Pai e falou: Pai, deixa eu ir. E o Pai falou: sim, eu decido pela Keila. Cristo ou você? Coloque teu nome no lugar aí de Barrabás. Cristo ou você? E Jesus entregou sua vida. Deus, ele decidiu. Não foi Pilatos, não foi a multidão. Deus decidiu quem soltar. Deus decidiu soltar um prisioneiro. Deus decidiu soltar você, que estava sentenciado a uma morte eterna. Foi daí que Jesus te tirou. Ele tomou o teu lugar. Ele tomou a tua cruz. A cruz era a tua, a cruz era a minha, a sentença era a minha. E a gente precisa entender o peso dessa sentença. Às vezes a gente pensa que simplesmente Jesus nos salvou de talvez uma enfermidade, um livramento. Não foi, é uma morte eterna. Jesus nos salvou da eternidade, de uma escravidão. Jesus nos salvou do inferno e Jesus nos salvou dessa. Jesus nos salvou da morte, que é essa separação. A separação, porque o Pai queria você perto dele. Jesus se entregou. E o Pai que decidiu soltar você. O Pai decidiu me soltar. E Jesus decidiu se entregar. Aleluia. Você pode agradecer o teu Pai. Você pode agradecer a teu Jesus e glorificar o nome dele. Por causa disso você pode viver a eternidade com Ele. O inimigo não pode mais te acusar de nada. O escrito de dívida foi rasgado. Nada, ninguém mais pode te condenar. E nada pode te separar do amor dEle. E sabe o que Jesus fez? Jesus, ele enfrentou a morte, mas Jesus, ele é o Todo-Poderoso.
Oh, grande eu sou. Ele foi lá até no inferno, ele desceu até o inferno e ele arrancou da morte as chaves. Ele arrancou do inferno a chave, ele pegou a chave, ele triunfou a morte. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está a tua vitória, a morte, Jesus? Ele foi, ele pagou o preço, mas ele ressuscitou e nas suas mãos está a chave. Está a chave, e sabe essa prisão, ele está com a chave e ele começa a abrir. Ele começa a abrir a chave da tua vida, ele começa a abrir, abriu de um, abriu de outro, abriu. Eu quero te dizer que as prisões, as portas estão abertas. Está aberta. Você não é mais prisioneiro. Ele já fez, ele já te libertou. Nada pode te limitar. Nada pode te parar. Mas a verdade é que existem limitações na nossa vida. Essa semana passada eu me senti numa prisão. A gente às vezes pensa que a gente é livre, que está tudo bem. Mas é de repente que a gente se encontra às vezes numa prisão. Na prisão do medo, uma prisão da intimidação. É quando a gente encontra limitações. Quando a gente começa a bater nas paredes e você vê que você está aprisionado. Mas a verdade é que a porta já foi aberta. A porta foi aberta, só que você que precisa sair. Amém? Eu e você precisamos sair. Jesus já abriu. Ele é a porta. E a gente precisa entrar por essa porta. E a gente precisa sair. A gente precisa sair do domínio de Satanás. Colossenses 1:3 fala que ele nos resgatou do domínio das trevas. Trevas te dominava, mas não, agora não te domina mais. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres. Essa é a verdade. Porém, a gente pergunta, mas então por que às vezes eu me sinto com algumas limitações? Por que alguns cristãos vivem ainda aprisionados em alguns vícios e algumas coisas que você perde o controle, como a gente acabou de falar também do domínio. Você não tem domínio, você vê que há algo te dominando. Por que isso acontece? Porque as prisões, elas são muito mais aqui na nossa mente do que fora. Paulo e Silas estavam numa prisão, mas eles não eram prisioneiros. Amém? José foi jogado numa prisão, mas ele não era prisioneiro. Então é muito mais um estado da tua identidade, é você saber quem você é. Não é o lugar, não é a situação que vai determinar se você é um prisioneiro ou não. Você pode estar aqui no Japão, você pode ter toda a liberdade, mas às vezes nós estamos nos comportando como prisioneiros. Sabe aqueles animais do circo? Que a gente vê um domador com uma varinha fininha, pequenininha, e ele levanta aquela vara e todos aqueles leões, ursos, elefante, obedece e é domado, é dominado e faz o que aquele domador pede. Ele vai para onde o domador manda ir, ele faz o que o domador manda. Eu te pergunto, quem é aquele domador diante daquele grande leão? Quem é Satanás diante do Filho de Deus? Mas às vezes, o que acontece? Como que eles domam aqueles animais? Eles pegam quando pequeno ainda e colocam a corrente nos seus pés, coloca mordaça, pega o chicote e vai trazendo traumas, vai trazendo marcas. E aquilo começa a ser uma escravidão na mente. Aquele animal, ele vai crescendo, mas ele continua se sentindo pequeno, acorrentado. Daqui a pouco o domador tira a corrente, não precisa mais. Ele deixa já aberto a jaula, não precisa mais. Porque aquele animal ele já está intimidado. E só aquela varinha, o domador consegue movimentar aquele animal para cima e para baixo do jeito que ele quer.
Talvez as trevas que estavam te dominando, que tinha colocado algemas, que tinha colocado correntes, que tinha te lançado numa prisão. Ele ainda pensa que ele tem autoridade sobre você. Mas Jesus, ele veio. Ele arrancou as chaves, ele abriu. Só que às vezes a gente ainda está dentro dessa jaula, se sentindo tão pequenininho, sendo intimidado. Como eu disse para vocês, eu estava me sentindo assim. E era simplesmente uma varinha que o inimigo tinha levantado para mim. Eu me encolhi toda. E eu fiquei paralisada. Eu paralisei. Não consegui fazer nada do que tinha que ser feito. Até que o Senhor abriu os meus olhos e veio com a verdade. E a verdade dele nos liberta. Até que ele me mostrou que não existe corrente, não existe algema, que era na minha mente, que a porta já está aberta. E ele diz: Keila, venha para fora, venha para fora, eu já te ressuscitei, a vida está em ti, e agora eu preciso sair. O que o Senhor quer fazer nessa manhã é de ossos secos levantar um exército. Pode o Senhor fazer isso? Pode, pode. Tem coisas nos limitando, gente, na nossa mente. Pessoas que te disseram que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai dar em nada, que isso é muito grande. Tudo isso são mentiras de Satanás e você talvez cresceu ouvindo isso e acreditando. Talvez um dia você até não, eu me desfaço de tudo isso, entendeu que Jesus te libertou e veio a cura, sim, você se posicionou. Mas sabe o que acontece? É que às vezes a gente não permanece na liberdade. Porque essa liberdade é uma escolha. É uma escolha. Nós não podemos servir a dois senhores. Se nós não estamos servindo ao Senhor dos Exércitos, nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos servindo a outra coisa. A partir do momento que você para de servir o teu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da verdade, você está servindo outra coisa. Tudo que nós adoramos, nós servimos. Então, o que nós estamos adorando? É muito fácil a gente começar a adorar a nossa casa, adorar os nossos filhos, porque nós amamos. É muito fácil adorar o nosso próprio ventre. E aí a gente não serve, não estamos mais servindo ao Senhor, estamos servindo as trevas. E a gente sabe que a gente é muito fácil de entrar sobre o domínio das trevas. Então, precisamos permanecer. Gálatas 5:1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Quero te trazer essa verdade de que necessitamos permanecer e não voltar. Está escrito assim, ó: fui para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele já te libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Permanecer firme, o que significa? Que o inimigo vai querer te puxar, vai querer te empurrar, você tem que permanecer firme. Como que permanece firme? Com os dois pés aqui colocando força. O problema é que a gente deixa de vigiar. A gente entra na igreja, a gente pensa assim: não, tu tá acostumado, não, então agora beleza e tal. E a gente para de vigiar. A gente para de entrar no modo de guerra e a gente começa a entrar no modo relax, pensando que a gente está em férias aqui nesse mundo. Não, a gente está em guerra nesse mundo, amém? Estamos em uma missão. E aí qualquer empurrãozinho que o inimigo te dá, você tromba e você está ali. Talvez você hoje está no chão. Um empurrãozinho que o inimigo te deu. Porque o que a gente precisa? A gente precisa ficar firme. Você precisa ficar firme. Eu não estava firme, às vezes a gente não está vigilante. E um empurrãozinho te faz cair. Permanece firme e o que mais? Não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Quer dizer, o inimigo vai querer te submeter debaixo dessa escravidão. Ele vai querer trazer novamente esse jugo sobre você. E você vai ter que resistir com todas as tuas forças. Eu falei: eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nesse engano. Eu não vou cair nessa cilada. O que o inimigo faz? São ciladas, gente. São ciladas, são coisas pequenas. E a gente acaba caindo um dia aqui, um dia ali. Ele é astuto.
pronto, e ele vem com a isca certa. Para cada peixe tem uma isca, não é verdade? Ele sabe qual isca usar para você. Ele sabe a isca que você não vai cair, mas ele sabe a isca que você vai cair. Portanto, a gente precisa estar vigilante em todo o tempo. Amém? O Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Amém? E muitos são aprisionados pelo medo, como foi cantado hoje. Romanos 8:15 fala que nós não recebemos um espírito de escravidão, que nos escraviza para novamente temerem, mas recebemos um espírito que nos torna filhos de adoção. Amém? Sabe, é oferecido a você. É a gente que decide o que receber. Você recebe o espírito de escravidão, você recebe o espírito de adoção. Todo dia a gente tem essa decisão. E às vezes eu me encontro, sabe, melindrada e recebendo o espírito de autocomiseração, espírito de acusação, espírito de intimidação, espírito de escravidão. Mas o Senhor está me oferecendo um espírito de adoção. É o que o Espírito está te oferecendo hoje. Você precisa receber isso e entender quem é você. Espírito de adoção. Vocês receberam um espírito de adoção. Receba, receba, não recuse. E viva conforme essa verdade. Mulheres, vocês são leoas de Deus. Essa é a verdade, essa é a verdade. Se levante como intercessora do teu lar, como intercessora dos teus filhos. Não deixe que o inimigo venha roubar. Homens, vocês são sacerdotes. Se levante com autoridade. A tua oração tem poder, a tua palavra tem poder. Não deixe o inimigo roubar a tua autoridade, o domínio. O Senhor te escolheu. E o Senhor te deu essa autoridade, este domínio. Amém? Eu estava orando e o Senhor me mostrava mordaças. Satanás colocando mordaça nos filhos de Deus, impedindo para que não falem, impedindo para que não faça, e direcionando o povo de Deus como marionete. Mas não, o Senhor, Ele nos ungiu. Ele te libertou para libertar outros. Ele deu as chaves para a igreja. Amém? Ele te libertou, Ele abriu a tua prisão, você saiu, e aí Ele te deu essa chave. Mas imagina só, você saiu, você está vivendo essa liberdade, mas você sabe que tem muitos outros ainda aprisionados. Gente, é evangelho deixar essas pessoas aprisionadas, sendo que você tem a chave? Isso é evangelho? Se você pensa que esse evangelho, você está conformado, e você tudo bem, você acha tudo bem, gente, isso está muito errado. Se algo não te incomoda de ver que tem pessoas aprisionadas e você está livre, gente, e isso está errado. O Espírito Santo tem que trazer uma comoção no nosso coração, que vai nos ativar a viver para Ele. Se Ele nos libertou, é para libertar a outros. Amém? Aleluia. E o Espírito do Senhor, Ele já te ungiu. Lucas 4:18. A mesma declaração que está em Isaías. Mas Ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa é a verdade, gente. O Espírito do Senhor está sobre você, amém? O Espírito do Senhor já está sobre você. Quantos acreditam nisso? O Espírito do Senhor está sobre mim. Fale isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. Essa é a verdade. O poder dele está sobre você. Não importa o que o inimigo está falando, intimidando, falando que você não tem autoridade nenhuma. Nós estamos aqui na campanha da Casa de Paz. E sabe que o inimigo tem falado ao povo de Deus, falando assim: olha, você não consegue nada.
E se acontecer uma possessão, o que você vai fazer? Eu não vou sair. Quando você orar por cura, e se não acontecer a cura? Vem essa intimidação. Você já ouviu isso na tua mente? Isso daí é a voz de Satanás. Porque o Espírito do Senhor está sobre você. Você é filho de Deus. O nosso Deus é um leão da tribo de Judá. Amém? Satanás, ele ruge como o leão, mas ele não é o leão. Ele tenta imitar, né? Mas ele não é o leão. E se você é filho de Deus, você tem esse poder desse leão. E você precisa rugir como o leão. Vai ser arrancada essa mordaça que está sobre os filhos do Senhor. Você vai rugir como o leão. Essa varinha que o domador levantou para querer te controlar, você vai despedaçar em nome de Jesus. As trevas não podem controlar, dominar o povo de Deus. O Senhor te escolheu para dominar, servir e salvar, levar a libertação. Vamos ler então o que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Há uma unção sobre a tua cabeça, há um óleo fresco, a capacitação, Ele te separou para isso. Já está queimando? É a unção, é o fogo, é o óleo que queima. É o óleo que queima no teu coração. O meu coração queima. Ele te ungiu para quê? Tem um propósito. Não é para sentir calafrio, se sentir bem, legal aqui na igreja. Não é nem para a igreja aqui. Ele te ungiu para quê, gente? Ele ungiu para quê? Ele me ungiu para quê? Para pregar boas novas aos pobres. Você consegue pregar? Ou você não consegue pregar? É verdade que às vezes a gente não consegue pregar. A gente se sente intimidado, a gente se sente envergonhado, a gente coloca um monte de desculpa, mas a verdade é a mordaça que Satanás tem colocado. Mas o Espírito de Deus te ungiu para pregar, para falar, para abrir a tua boca. Se algo tem impedido de abrir a tua boca, porque você está sendo dominado, e essa mordaça vai cair hoje, em nome de Jesus. Se você quer, é claro. Se você deseja, se você não quer mais estar debaixo do domínio de Satanás. A tua boca foi abençoada, ungida para abençoar as pessoas, para trazer vida, não para trazer morte. E às vezes o que a gente mais usa é para amaldiçoar. A gente amaldiçoa nossos maridos, nosso cônjuge, a gente amaldiçoa nossos filhos, amaldiçoa nosso patrão, amaldiçoa essa nação. A tua boca é para gerar vida, não morte, gerar vida. O inimigo não vai usar a tua boca para gerar morte. Você é servo de Deus, amém? Amém? Aleluia. Essa máscara não vai te impedir, amém? É só para prevenir. Mas às vezes até sabe o que eu senti? Que às vezes essa máscara nos inibiu de falar, nos inibiu de nos socializar, porque o mundo precisa. Mas esse distanciamento social tem nos distanciado do propósito. Mas não, nunca mais, agora não. Amém? Se o Senhor permitiu isso, é porque o Senhor quer usar o povo de Deus nesse momento difícil, de um a um, para trazer a libertação, porque há muitos lá fora que estão com medo, que estão dentro dessa ansiedade, mas é você que vai apregoar a liberdade aos cativos. Ele te enviou para proclamar a liberdade aos presos, amém? E recuperar a vista, a recuperação da vista aos cegos. As pessoas não estão enxergando que a porta está aberta, mas você vai ser usado para isso e para libertar os oprimidos, amém? Isaías 58, versículo 6, Isaías 58, 6 fala que o jejum que o Senhor deseja é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. E o Senhor tem nos dado armas. A arma da nossa batalha, da nossa milícia, não são carnais, não são como este mundo, mas elas são poderosas em Deus, como diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5.
Ela é poderosa para quê? Para destruir as fortalezas. Existem fortalezas, isso é verdade. Mas nós temos uma arma, o Senhor tem te dado armas para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, que são mentiras na mente, toda altivez que também, se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós já temos essa arma também. Amém? Agora precisamos usar. Amém?